Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a entidade a Ordem dos Biólogos aqui presente, que se faz representar pela doutora Maria de Jesus Fernandes Bastonária, doutora Ana Luísa Sousa Ramos, doutora Joana Meireles. Sra. Bastonária, nós somos um grupo de trabalho da Comissão de Saúde, que estamos responsáveis pelas audiências a esta Comissão. Neste momento há senhores deputados que já informaram, nomeadamente o Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão, que está a decorrer outros trabalhos de outras comissões. Portanto, vamos iniciar a nossa audiência. Entretanto, se houver alguns senhores deputados que se juntem a nós, continuaremos os nossos trabalhos, até porque às 15 temos sessão plenária, portanto, teremos que agilizar. A nossa grelha de tempos, temos 10 minutos iniciais para a entidade, para apresentar o motivo do pedido de audiência a esta Comissão de Saúde, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos para as respostas e considerações que entenderem e poderem dividir entre a entidade da forma que entender. E desde já, passava já a palavra à Sra. Doutora Maria Jesus Fernandes, a bastonária da Ordem dos Biólogos, para nos apresentar este pedido de audiência. Muito bem. Obrigada. Então, primeiro que tudo, cumprimentá-las e agradecer o terem agendado esta reunião, que de facto nós pedimos já há bastante tempo, julgo que há um ano, porque de facto existe um conjunto de assuntos ligados com os profissionais de biologia que exercem funções na área da saúde, que achamos que era muito relevante trazermos a esta Comissão e partilhar convosco e dar-vos a conhecer. Embora tradicionalmente as pessoas identifiquem, o cidadão em geral, identifica a biologia e os biólogos como uma profissão da área do ambiente, ou fundamentalmente do ambiente, de facto foi aí que nascemos, ou foi por aí que começámos, com maior força. Temos também uma grande representação de membros da Ordem no ensino. Aliás, somos a única Ordem profissional que tem um grupo de profissionais que são docentes do ensino básico e secundário. E depois temos um grupo muito significativo não só por o número, mas por as funções que exerce na área da saúde. De facto, um dia destes, numa reunião de um grupo aqui na Assembleia, se calhar até nesta sala, uma senhora deputada dizia-me: mas afinal o que é que junta a saúde humana e as outras áreas da biologia? Bem, de facto é a vida, é isso que nos importa, é o DNA, a molécula base da vida e o conjunto das moléculas que determinam a vida, que fazem a diferença. É isso que é o nosso métier, é isso que nós estudamos. Se depois aplicamos isso a medidas específicas e a ações específicas em plantas, em animais selvagens ou outros, ou domésticos, ou no ser humano, de facto já são especialidades. Mas a base da nossa formação, de facto, é a vida. E temos uma componente muito forte e muito relevante para a saúde pública e para o funcionamento do nosso sistema de saúde, que assenta nos nossos profissionais de saúde e nos nossos especialistas. E porquê que eu ponho a tónica dos nossos especialistas? Porque, infelizmente, embora exista uma carreira de técnicos superiores de saúde no Serviço Nacional de Saúde, há 20 anos que ela está estagnada, que não é atualizada, que não há ingressos de profissionais na carreira, que a carreira parou, não anda nem para trás, nem para a frente, nem para o lado. Também não há aumentos de ordenado, não há coisa nenhuma. Portanto, também não há especializações. O próprio Serviço Nacional de Saúde, os laboratórios públicos e os hospitais, os laboratórios hospitalares que trabalham e precisam destes profissionais, não o promovem. Os nossos colegas farmacêuticos conseguiram, são obviamente um lobby mais forte do que nós, e conseguiram criar uma carreira específica, isolada de farmacêuticos.
Até porque eles têm a farmácia, têm não só a farmácia hospitalar, como a farmácia de prestação de serviços e, portanto, conseguiram por aí, mas estão neste momento com algumas dificuldades naquilo que é o internato para a especialidade, que no fundo é a parte laboratorial, da qual dependem, por exemplo, de biólogos, porque são os biólogos que dominam as áreas e as máquinas e os instrumentos e as ferramentas mentais e as físicas, mas depois os biólogos não podem ser qualificados, não podem ter progressão porque não há carreira para eles. Portanto, isto é uma contradição total e completa. Quais é que são as áreas da saúde em que trabalhamos? Análises clínicas, genética humana e embriologia. Embriologia entenda-se reprodução medicamente assistida. E na área das análises clínicas partilhamos competências e laboratórios e espaço com uma série de outros profissionais, dos farmacêuticos aos enfermeiros. Portanto, há algumas outros profissionais que trabalham ao nosso lado, que têm iguais competências, às vezes diferenciadas, mas, enfim, que se complementam, mas também que competem entre si. Na genética, 90% dos geneticistas no nosso país que trabalham em laboratório são biólogos. Depois não lhes é reconhecida a competência para o exercício da direção dos laboratórios. No público, no privado, a situação é ligeiramente distinta. E depois na embriologia. E a embriologia, então, é um caso paradigmático, porque aí, genericamente, são mesmo os biólogos que fazem todo o processo, acompanhados por um clínico, por um médico, que faz as componentes de intervenção sobre a mulher. Mas tudo o que é a preparação do óvulo, a preparação de todo o processo e depois o acompanhamento da grávida, para perceber se a evolução, o desenvolvimento embrionário está a dar nas melhores condições e tudo aquilo se está processado de forma correta, é feito mesmo, a manipulação é por biólogos. E ainda assim não têm, porque eu não sou desta área, mas os colegas não têm, de facto, proteção da parte das entidades responsáveis por a saúde em Portugal, com mais uma agravante, quando há como convencionalmente somos do ambiente, quando, por exemplo, há diplomas em consulta pública, a Ordem dos Biólogos não é consultada, quando o Sr. Ministro da Saúde convoca as ordens ditas da saúde para questões de discussões sobre matérias, nós nunca somos convocados, exceto quando nós sabemos que aquilo está a acontecer e contactamos o gabinete do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado ou da Sra. Secretária de Estado, e aí sim lembram-se que, afinal, nós também existimos e seria importante chamarem-nos. Neste momento está a correr, de forma ainda não muito oficial, uma nova portaria do Manual de Boas Práticas em Genética, que exclui os biólogos, como exclui os farmacêuticos, da direção técnica dos laboratórios. Isto é gravíssimo, porque deixa apenas aos médicos e a um grupo específico de médicos esta competência. Quem exerce a competência, na verdade, são biólogos e farmacêuticos, principalmente biólogos. Estamos a falar de genética. A própria associação que representa os laboratórios, nós já tivemos contactos formais com eles, manifestam-se contra isto, mas a verdade é que é esta a proposta que temos em cima da mesa. Quando alertámos o Sr. Ministro para o problema, disseram-nos: na consulta pública serão ouvidos. Ora, na consulta pública nós não queremos ser ouvidos. Nós queremos ser ouvidos na fase em que está a ser construída uma proposta que é absolutamente lesiva, não só dos profissionais de saúde, neste caso biólogos, mas também dos cidadãos. Portanto, era um bocadinho isto. Eu passava para a minha colega, porque já quase estou a apanhar os minutos todos.
Muito boa tarde, muito obrigado. Na sequência do que a bastonária acabou de dizer, não vou acrescentar muito, vou ser direta dos pontos que nos trazem cá, penso que é mais fácil. De todo o percurso que nós temos tido, nomeadamente em várias audições, seja aqui, seja também no Ministério da Saúde, nem noutras entidades, DGS e tudo mais, o nosso apelo é, uma vez mais, no fundo, tornar claro a função dos biólogos como profissionais de saúde. Daí a necessidade da criação da carreira de biólogo clínico, ou seja, está previsto pelo Governo rever a carreira pública dos técnicos superiores de saúde, e o que nós pedimos é a inclusão da carreira de biólogo clínico, onde devem constar os 3 ramos fundamentais que foram mencionados, que é as análises clínicas, a genética humana e a embriologia e reprodução humana. Também, nesta criação de carreira é necessário, aliás, até ousamos em exigir a formação profissional adequada, à semelhança das grandes comissões europeias. Nós temos, não basta uma formação a nível universitário, mas sim também internatos com especialidade. As especialidades já são atribuídas pela própria Ordem dos Biólogos, nestes 3 ramos que estamos aqui a defender, e estes só por si, tendo em conta a especificidade e das várias técnicas que podem imaginar, já é uma condição suficiente para ingressar nas profissões, tanto no setor público e privado. E não deve ser comparada a outras profissões que nada se ajustam à nossa realidade. Como a excelentíssima bastonária mencionou, só para terminar, nós, biólogos, somos quem fazemos as técnicas todas de diagnóstico, somos quem sabemos o know-how, somos nós que pomos em causa o relatório de um diagnóstico pré-natal de uma criança, um bebê realizado, ou seja, a criação de um embrião que dá origem a um bebê saudável, com as técnicas de procriação medicamente assistidas, e a verdade é que uma pessoa que não tem formação pode levar ao nascimento de uma criança com deficiências, o que será um encargo não só para a família, mas também como para o Estado ao longo dessa vida. E por isso é muito importante a inclusão dos biólogos na inserção profissional da saúde, como especialistas na saúde em que são, e serem, no fundo, constituírem no inventário dos profissionais de saúde, quando eles fazem parte de grupos de inspeção como da ERS, da Entidade Reguladora da Saúde, como também do IGAS, da Inspeção Geral da Atividade em Saúde, e que nós somos convidados a dar pareceres técnicos sobre os vários problemas que afetam, porque no fundo somos nós que temos o know-how. E, portanto, só falta aqui uma questão burocrática, no fundo, a meu entender, de pôr escrito realmente que nós temos que ser chamados para estas situações, o que evita perdas de tempo no futuro dos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada à Ordem dos Psicólogos, aqui devidamente representada. Vamos passar a palavra, à Ordem dos Biólogos. Estava a pensar no conjunto de ordens que temos vindo a fazer as audições. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas e, naturalmente, cumprimentar a Sra. Bastonária, a Doutora Maria José Fernandes, a Doutora Ana Luísa Ramos e a Doutora Joana Meireles. Agradecer a vossa presença e, acima de tudo, agradecer a partilha destas vossas preocupações, como disse a Sra. Bastonária, que são também as nossas preocupações. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem debatido muito esta questão das profissões na saúde, não só referente naturalmente aos biólogos, mas sim referente a todas as outras profissões no setor da saúde, como disse agora a doutora Ana Luísa Ramos, que tem que haver a preocupação da realização de um inventário das profissões da saúde, e penso que saberão também que há essa abertura por parte do Ministério da Saúde, e nomeadamente o Sr. Secretário de Estado teve já a oportunidade de referir que está disponível e que, no seu entendimento, é também um assunto que de facto deve ser trabalhado. Como sabem, e nós também sabemos, não é um assunto que seja fácil de tratar, não é? Porque são várias profissões, são várias particularidades de cada profissão,
mas há de facto esta abertura no sentido de se ir resolvendo paulatinamente estas questões dos profissionais de saúde. Dizer-vos que, de facto, a vossa profissão, não sendo uma profissão no Serviço Nacional de Saúde de intervenção de primeira linha, não é? Acaba por ser uma intervenção de retaguarda extremamente importante, primeira linha em algumas situações, de serviço de urgência, porque não é? Sem análises clínicas não chegaríamos lá. Mas, de facto, a vossa profissão acaba por ser, se calhar, com menos visibilidade, mas com grande importância na promoção da saúde, na obtenção de resultados, no diagnóstico. Claro que sim, e penso que todos nós entendemos a situação dessa forma. Portanto, sim, valorizarmos a vossa profissão e perguntar-vos também, aproveitava para perguntar, na prática, qual é o vínculo que os biólogos normalmente têm com o Serviço Nacional de Saúde, e se pudessem contextualizar e falar um bocadinho mais sobre essa dificuldade de assumirem a direção técnica dos laboratórios, também gostava que falassem um bocadinho mais sobre isso. Dar ainda uma nota muito positiva, no sentido de, como falou a doutora Maria José Fernandes, como falou na questão do ambiente e da biologia também estar muito relacionada às questões do ambiente. Na verdade, cada vez mais, ambiente e saúde acabam por estar aqui muito ligados em termos de saúde pública. Portanto, também uma questão nesse sentido, de perguntar em termos de saúde pública, se o vosso trabalho tem algum impacto, se tem alguma... o que é que tem sido feito também nesse sentido, qual é a vossa intervenção na área da saúde pública. Pronto, e concluindo dizendo que o Partido Socialista dará boa nota destas vossas preocupações, é um assunto também que nos importa também nos inteirarmos e trabalharmos neste sentido, e agradecer mais uma vez a vossa presença e dizermos que estamos disponíveis para vos continuar a ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao parlamentar do PST, Sra. Deputada Rosina Pereira. Por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar as representantes da Ordem dos Biólogos aqui presentes, e também para não me repetir em relação ao que já aqui foi referido. E muitas vezes, por ser um trabalho de back-office, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em dar a devida importância. E houve aqui dois factos que vocês referiram que me deixou um bocadinho surpreendida. O primeiro foi quando mencionaram que há 20 anos que a carreira está estagnada e, portanto, eu pretendia saber qual é a justificação que vos é dada sempre que fazem algum esforço, sempre que fazem alguma pergunta ao Ministério da Saúde sobre isto. De que forma é que eles tentam explicar isto, portanto, perceber aqui um bocadinho melhor este ponto. E também fiquei intrigada quando mencionaram que nunca são convocadas, no fundo, para o processo de decisão. Portanto, são ouvidos em consulta pública, mas quando ele é construído, nunca são. E também queria perceber qual é a justificação, lá está, que vos é sempre dada para vos manter, no fundo, aqui um bocadinho à margem, tendo um papel importante e tendo uma participação tão ativa como aquela que tem. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passar a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia, senhores deputadas, e cumprimentar também os representantes da Ordem, nomeadamente a Sra. Bastonária Maria de Jesus Fernandes. Quero agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. As preocupações que trouxe, elas são de facto justas, tendo em consideração o que ela pode significar para o futuro da profissão e principalmente na valorização da profissão, porque é o que nós temos aqui em cima da mesa, é que de facto os biólogos e bioquímicos precisam de ter uma valorização e um reconhecimento da sua profissão, e isto assenta em sermos capazes de desencravar este problema que temos aqui encravado, que é a questão da carreira
que está aqui encravada com a carreira dos técnicos superiores de saúde, e se conseguirmos desencravá-la, precisamos de ter uma carreira que não importa ter qualquer carreira, importa ter uma carreira que responda à realidade, ao exercício da profissão e às necessidades que a profissão tem e todas as áreas e contexto em que ela exerce. Nesse sentido, nós valorizamos muito aquilo que é o papel, embora seja o papel dos biólogos, embora seja muito, como é que é dizer, pouco visto, tem pouca visibilidade. Hoje, com o devido respeito e reconhecimento que temos por a necessidade que temos dos mais diversos profissionais, fala-se muito dos médicos, fala-se muito de outros profissionais e depois esquecem-se aqueles que são de menor número, e aqui também reside um problema. De facto, quando é um profissional decisivo, importante, mas que tem menor número, depois tem mais dificuldade em conseguir criar a pressão política e social para corresponder às alterações que são necessárias. E há uma coisa que é fundamental, é que uma profissão com uma carreira justa, adequada, que sirva às suas necessidades, é uma profissão que se desenvolve mais. E logo, se essa profissão se desenvolve mais, permite que todos os seus detentores do título se possam desenvolver mais, é para benefício de todos, é para benefício das instituições onde exercem, é para benefício daqueles que usufruem do seu trabalho. E neste contexto, há aqui algumas questões que nos importa também discutir, nomeadamente, tendo em consideração que precisamos de uma carreira que corresponda à realidade, em termos da formação, que é aqui, desde logo, se calhar, a área que a Ordem poderá ter aqui essa competência delegada da Administração Central, no fundo, se há necessidades também de ajustar essa formação. Este título de especialista conferido pela Ordem, o que é que ele representa em si, de que forma é que ele pode ser integrado numa carreira, porque aquilo que nós temos visto em outras carreiras de outros profissionais, seja na área da saúde, seja noutras, a expectativa é muito grande quando se começa a discutir uma carreira. E nós entendemos que, ainda que aqui a Assembleia da República seja, por natureza, uma casa a quem se recorre quando as dificuldades são muitas, quando, enfim, em função daquilo que é o nosso papel, temos sempre uma palavra a dizer, mas entendemos que ninguém melhor do que aqueles que representam os trabalhadores, que representam, neste caso, os biólogos, pode, de facto, negociar, vamos lhe chamar assim, pode contrapor que carreira é que deve ser colocada. Mas depois, quando as carreiras, cria-se essa expectativa, depois as carreiras vêm de lá, umas carreiras, muitas das vezes são negociadas, mas é só até um certo ponto em que o Governo depois parte para uma situação de decisão sem acordo, mas essa estrutura de carreira, por vezes, pode ser um impedimento ao desenvolvimento da profissão. Eu acho que é importante que tenhamos esta consciência. A carreira é fundamental, mas ela não pode ser um impedimento, não pode ser um obstáculo. Se ela for criada com uma estrutura que desmotive, que não permita o acesso ao desenvolvimento, às especializações, que não permita que os próprios biólogos, neste caso, como estamos a falar em concreto dos biólogos, possam eles ser agentes decisivos nos contextos em que trabalham, ora, esta carreira vai ser depois um balão que se esvazia e que não corresponde. E, nesse sentido, gostaríamos também de, relativamente a esta questão dos internatos que falou aqui, à semelhança como outras profissões já estão a exigir, havendo estes internatos, como é que eles podem também ser integrados nessa carreira? Como é que, ou seja, sendo internato, já pode ser considerado para exercício, para toda a contagem de tempo de exercício efetivo, ou que configuração é que vamos dar a este regime de internato? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Bastonária, mais 10 minutos. Então, muito obrigado por as questões que nos colocaram. E tentando gerir aqui o melhor possível o nosso tempo, relativamente à questão colocada pela senhora deputada do PS,
relativamente ao vínculo dos biólogos no Serviço Nacional de Saúde e à questão da primeira linha, o que acontece é que, normalmente, e até por ironia do destino, quem vai à televisão e aparece com o título por baixo, biólogo, não está normalmente inscrito na ordem, que é a única, somos os únicos a poder conferir a utilização deste título. Mas a maior parte dos nossos colegas que vão à televisão, por exemplo, durante a Covid, todas as noites nos entravam vários biólogos por a sala de jantar ou de estar dentro. Mas vinham identificados como virologista, investigador, docente, universitário, porque, de facto, o que acontece é que as pessoas não só, mesmo quando o próprio diz eu quero ser identificado como biólogo, as televisões acham mais giro, mais sexy, peço desculpa por o termo, identificá-los como investigador ou como qualquer outra coisa. Portanto, acabamos por ter, de facto, fraca visibilidade, efetivamente. Mas, de facto, então na Covid estivemos mesmo na linha da frente de quem mexia com o bicho, éramos nós. De facto, não só quem fazia as análises, quem tirava as amostras dos cidadãos e depois quem as testava no laboratório umas horinhas depois e montava e fazia a calibragem dos aparelhos para conseguir fazer os testes. Mas, portanto, de facto, há falta de visibilidade dos biólogos, sem dúvida nenhuma. Principalmente os biólogos na área da saúde, porque, como trabalham no laboratório, dos biólogos, dos bioquímicos, porque a Ordem, há 15 anos atrás, celebrou um protocolo com a Associação Portuguesa de Bioquímicos e representa, de facto, os dois profissionais, os dois grupos. Portanto, quem trabalha em laboratório, que na Europa é conhecido vulgarmente como os science, que são representados, são os nossos clientes, de facto, tem pouca visibilidade na rua. E também não temos muita vocação para isso. De facto, somos muito mais do laboratório do que de estar cá fora a fazer muitas palestras. Agora, qual é o vínculo? O que acontece é que ainda continua a existir a carreira e os técnicos, os profissionais, que ingressaram no século passado, no início deste século, como técnicos superiores de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Só que têm 30 anos de profissão, pelo menos, sendo que há 20 anos que estão na mesma categoria, estacionados, e aquilo não mexe. Percebe? O problema é este. E, entretanto, não entram mais. E quando entram mais, entram com classificações absurdas que não existem no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, existem propostas a técnicos nossos, principalmente nos hospitais periféricos fora de Lisboa. Há propostas para assinarem contratos como técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, portanto, como TSDTs, como até chega ao ridículo de lhes quererem fazer propostas de trabalho, contratos de trabalho, como biólogos, como se houvesse a categoria de biólogo na função pública portuguesa, muito mais na área da saúde. Portanto, há uma panóplia de todo o tipo e temos gente, de facto, com contratos de todo o tipo, que depois, perante a lei, tem muitas debilidades, como percebem. No que concerne, já agora, bem, mas eu guardo isso para o fim, em relação à carreira é isto, em relação ao processo de decisão, que nos perguntaram qual é que era, a deputada Rosinha Pereira perguntou porque a questão de nós não sermos chamados ao processo de decisão. Portanto, nós não somos, alguns não sabemos muito bem porque convencionou-se que existem ordens da saúde. Eu não sei o que é que isto quer dizer. De facto, acho que há ordens profissionais, TUCUR. Os psicólogos também não são a ordem da saúde, se formos à essência da coisa, não é? Existem outros que não trabalham estritamente em saúde e que são representados, mas a tutela administrativa é dada para a saúde. Portanto, o que acontece é que quando há reuniões das ordens da saúde, nós não somos chamados.
Mas, quando precisam de um parecer técnico sobre genética humana, a quem é que recorrem? Aqui à minha colega Ana. Ou quando precisam de um parecer técnico sobre técnicas de embriologia, a quem é que recorrem? Aos nossos colegas da embriologia. Percebem? Aí sim, e mandam-nos às vezes a pedir um parecer para ontem, porque sabem que nós respondemos e fazemos de facto a avaliação técnica e científica do documento. Mas no processo negocial, durante a elaboração do processo da decisão, raramente somos chamados. No entanto, temos abertura, somos recebidos por o Sr. Ministro da Saúde, como por as várias órgãos, entidades do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso não nos resolve o problema, porque o que é que se passa com a carreira técnico superior de saúde? Eu tomei posse há 2 anos, ela era para ter sido revista no último governo do PS, era um dos compromissos. Depois que a Covid caiu em cima, portanto já não podia ser. Depois o doutor António Salles disse, é agora garantidamente que nós vamos agarrar isso. E nós continuamos à espera que agora agarremos isso, mas há sempre prioridades maiores na saúde do que a revisão da carreira dos técnicos superiores de saúde e, entretanto, eles vão desaparecendo. E a verdade é que hoje, na carreira de técnicos superiores de saúde, vão ficando meia dúzia. E se continuarmos assim, também entre a reforma e os que saem da carreira, já não vale a pena mexer-lhe. E foi por causa disso que nós começámos a bater-nos por uma carreira própria dos biólogos. Porque achamos, de facto, que isso é fundamental para valorizar os nossos colegas e para permitir, de facto, dar resposta às necessidades que o país tem nesta matéria. Quer ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível dos laboratórios privados e das instituições privadas, que esses sim não fazem essas discriminações e, portanto, têm biólogos, exceto quando a lei o proíbe, e é por isso que estamos preocupados com esta nova portaria do Manual de Genética, porque se disser que só pode ser diretor de um laboratório um médico, pois o biólogo vai poder deixar de o ser. A verdade é que o biólogo vai continuar a fazer o trabalho. Portanto, há aqui, além do mais, uma injustiça laboral profunda, não é? Porque o médico não tem, por mais... Há 2 ou 3 médicos no nosso país que têm competência para fazer isso. Uma coisa é a direção clínica, outra coisa é a direção técnica. E a direção técnica é, de facto, dos biólogos e não dos médicos. E isso é uma questão que para nós é muito clara. Relativamente à questão dos internatos, o que é que a Ordem fez? A Ordem criou especialidades, não é? O que neste momento isso está tudo muito difícil, porque a revisão, a nova lei das ordens profissionais vem baralhar e irá criar-nos aqui problemas gravíssimos e daqui a um ano devemos estar a discutir a incapacidade de podermos ter especialistas. Porque hoje só temos especialistas porque a Ordem os cria. Lhes dá a formação, os nossos especialistas funcionam como júris, que preparam os outros. É obrigatório para ser especialista que tenha, de facto, todo o percurso curricular, nomeadamente tenha feito um estágio num laboratório a fazer estas funções, estas tarefas. Portanto, há um rigor e um crivo imenso porque passam à análise e à avaliação dos nossos especialistas. Com a lei que está neste momento aprovada e em discussão na especialidade, as especialidades caem, deixamos de ter Colégio de Biologia Humana e Saúde e vamos ter que montar tudo isso. Não estamos impedidos de o fazer, mas vamos ter que começar do zero. O relógio entra a zeros. Ora, entra a zeros e temos 1 ano para montar todo o esquema. Todo. Incluindo montar os órgãos da Ordem novos, preparar os documentos, fazê-los aprovar, fazer consulta pública e mandar para a tutela, para que a tutela aprove, corra as diferentes tutelas e publique. Ora, eu ainda posso responder por aquilo que é dentro da Ordem, mas não posso responder por aquilo que são as tutelas.
E, portanto, acho isto de uma desumanidade imensa e vai correr mal. Já agora só uma nota final para acabar, que é, neste momento, estas tensões e a falta de regras nestas carreiras está a fazer com que exista bullying. Nós temos colegas que, por o facto de passarem a ser especialistas, de terem o título de especialista da Ordem, passaram a ser vítimas de bullying no seu local de trabalho, foram-lhes retiradas as competências e as funções que já exerciam, passaram a ser meras técnicas de laboratório para manipular coisas, mais nada, com processos disciplinares às chefias, etc. Mas a verdade é que as situações se mantêm. E neste momento já não é só um caso, já são vários casos. E, portanto, isto começa a ganhar aqui uma gravidade um bocadinho maior do que aquela que nós gostávamos que fosse. E não me parece que em Portugal, 50 anos depois de Abril, isto possa acontecer. Obrigados. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Mais uma vez, em nome da Comissão de Saúde, agradecer sinceramente a exposição que nos deixou. Eu não sei se faz sentido deixarmos aqui uma nota que nós temos aqui também carreiras no tema da audiência e quem está com a questão das carreiras, penso que nem sequer é a Comissão de Saúde, será a Comissão... Sim, Sr. Deputado, faz favor. Na verdade, isso diz mais respeito à Comissão de Trabalho. Agora, a questão que se coloca é que nessas comissões, quando se trata de carreiras no âmbito da saúde, normalmente são os deputados da saúde que vão à Comissão de Trabalho, portanto aqui foi mais rápido, foi quase como um atalho. Acabámos por discuti-los no contexto em que, de facto, tem a mão na massa nesta matéria aqui na Casa, que é a Comissão de Saúde. Ou seja, são os deputados da Comissão de Saúde que habitualmente vão à Comissão de Trabalho quando são matérias de carreiras de saúde. Portanto, mas é na Comissão de Saúde que diz respeito, a Comissão de Trabalho que diz respeito às questões das carreiras, é verdade. Muito obrigado. Muito bem, faremos essa ponte dentro das nossas possibilidades e agradecer uma vez mais os esclarecimentos que nos trouxe sobre a questão da carreira, do biólogo clínico e da importância que tem naquela que é a nossa Comissão de Saúde e mais do que nunca a saúde pública caminha agora cada vez mais a ter uma importância no nosso debate e espero que esta nova lei das ordens nos venha causar melhorias e não entraves. Espero que a gente consiga dar aí, desenrolar esse nó. Da nossa parte, estamos numa luta contra o tempo, da nossa parte agradecer a vossa presença e da parte da Comissão de Saúde estou certa que virá um caminho longo que podemos percorrer e até ter mais conhecimento da questão do biólogo na saúde. Eu não sei se é transversal aos restantes deputados, posso falar por mim, o conhecimento não é vasto sobre o papel do biólogo na área da saúde, não é. Portanto, quem sabe a partir da saúde podermos passar essa informação de uma forma mais clara e generalizada. Muito obrigada pela vossa presença.